Fala galera! Mais um vídeo do canal Manifeste Seu Pensamento e Investe. E no vídeo de hoje vamos aprender como estudar para você que quer começar a investir. Por onde eu começo? Como eu faço para poder realmente ser um investidor? Fica com a gente até o final que esse vídeo está muito legal. Primeiro, você precisa criar um mindset investidor. Você precisa pensar, agir como um investidor. O que é mindset? Mindset é programação mental. Você precisa começar a realmente atuar como um investidor. E para isso, existem livros, existe técnica. E eu indico, o primeiro livro é Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Esse livro é sensacional. É um livro que não tem uma linguagem técnica, uma linguagem assim, difícil de compreender. Ele é o resultado de mais de 20 anos de pesquisa. Existem outros livros também de Napoleão Hill, mas eu indico esse. 20 anos de pesquisa, pesquisando pessoas prósperas, pessoas ricas, pessoas que têm família, que têm amor em casa, que têm saúde. E Napoleão Hill, realmente, ele tem best-sellers, mas esse é o melhor. O segundo livro para você criar uma mente de prosperidade, de riqueza, é O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Esse livro também é um livro sensacional, não vou adentrar muito nele. Você consegue aqui audiobook. Audiobook também é sensacional. Esse aqui eu comprei ele usado, é um livro bem antigo, mas ainda assim eu indico. É um livreto, é pequeno, você lê rapidamente ali, no máximo ali uma semana, um mês, é bem legal, vale a pena. O outro é esse também, de Napoleão Hill, A Ciência do Sucesso. A Ciência do Sucesso é basicamente a mesma pegada de Pense e Enriqueça. Eu não vou entrar muito nele também, mas eu indico, eu poderia indicar outros também, DNA Milionário, enfim. Mas, contudo, esse é o primeiro passo. É você realmente colocar na sua cabeça que você vai ser um investidor. O segundo passo, você precisa aprender a gerir a sua grana. Você precisa saber lidar com o seu dinheiro. Se você não souber lidar com o seu dinheiro, não vai sobrar nada para você investir. Se você só ganha, gasta, você não sabe reter o dinheiro com você, se você não sabe lidar com as suas finanças pessoais, você precisa aprender isso. E para isso também existem técnicas. Você anotar tudo que ganha, você anotar tudo que gasta, você ter um controle, uma gestão, uma previsão de quanto você gasta mensalmente ali com transporte, com alimentação, esses gastos fixos, né? Você precisa aprender a controlar isso para que sobre uma graninha para você investir. E para isso eu indico esse livro aqui, Finanças na Vida Real. É um livro que ensina ali para você sair das dívidas, você começar a passar, a ficar no positivo. É um livro bem legal, eu indico, vou deixar também aqui o link para quem quiser comprar esse livro. Vale a pena para você começar a se organizar. O segundo livro é esse aqui. Esse aqui é mais para quem é casado, mas é um livro muito legal, muito top, me ajudou muito. Gustavo Cerbasi diz nesse livro aqui como você tem que agir com a sua família com relação a dinheiro. Lá vai ter uma provinha, quando vocês forem ler, vocês vão ver, tem uma prova. Você responde ali, cada questão tem 4 respostas, aí depois você tem uma nota. Você vai lá ver as respostas e na nota ele te dá um conselho. O meu aconselhamento de Gustavo Cerbasi foi para eu dividir com as pessoas aquilo que eu sei, porque poucas pessoas realmente agem e têm esse conhecimento. E lá no início, quando eu comecei a sair das dívidas, eu estudei muito Gustavo Cerbasi, assisti vídeos dele, assistia podcast. Tinha dias de eu assistir 2, 3 podcasts ali de 1 hora e meia. Ficava o dia inteiro. Então, assim, se esse vídeo chegar Gustavo Cerbasi, que Deus te abençoe. Abençoe a ti e a todos os seus amados. Porque você me ajudou e tem ajudado muito dividindo aquilo que você conhece conosco. O terceiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia.
É um livro bem legal, livro antigo, conta a história de Arcade, vale a pena para você aprender a lidar com seu dinheiro, conta a história de um homem que realmente ele era pobre e ficou rico fazendo coisas básicas que muitas vezes você já sabe, você precisa ouvir e estudar para entender. Então até aqui a gente já entendeu que precisa ter um mindset investidor, a gente precisa ter uma programação mental, a gente já entendeu que precisa aprender a gerir o nosso dinheiro e o terceiro, você precisa aprender a ter dinheiro. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, hoje, se eu ganho uma premiação de 100 mil reais, provavelmente eu faria uma viagem de 5 mil. Eu também daria assim de presente para as pessoas que eu amo e os outros 90 eu iria investir. Quando você não aprende a ter dinheiro, você pega, por exemplo, uma premiação aí, de alguma forma, seja lá qual for. Você vai pegar os 100 mil, a maioria das pessoas vai pagar uma dívida, comprar um terreno, comprar uma casa, ou dar uma entrada numa casa e um carro e pagar a prestação, ou se endividar mais ainda. Então você precisa entender que você ter coisas leva seu dinheiro. Você ter dinheiro te traz coisas. Porque se você não aprender a ter dinheiro, o que vai acontecer aqui? Você vai investir, e aí você sabendo investir, você vai investir no lugar certo, esse dinheiro vai crescer, e você simplesmente vai resgatar esse dinheiro e vai comprar coisas. Vai conseguir lá seus primeiros 50, 100 mil, 10 mil, seja lá quanto for a sua programação mental para ter dinheiro, e você vai falar, caramba, pô, tem um carro legal ali, eu vou lá comprar. E aí você volta do zero com relação aos investimentos. Então você precisa aprender a ter dinheiro. Para isso, eu indico o livro O Milionário Mora ao Lado. É bem legal. É mais ou menos assim, olha, digamos, eu moro aqui num condomínio. Então aqui tem pessoas que têm carro de luxo, pessoas que têm carro mais simples, pessoas que não têm carro. Só que nem sempre quem tem aquele carro de luxo é o mais rico. De repente ele é o mais endividado. Não estou falando que é uma máxima, mas o livro explica o seguinte, às vezes o cara tem ali uma vida mediana, mas ele está com R$1 milhão em ativos financeiros, recebendo dividendo, então vai chegar uma hora que ele vai estar muito mais rico, ou de repente ele tem uma carteira ali equalizada só para ele ir vivendo e recebendo dividendos, e então você precisa entender que você, tendo dinheiro, você vai ter coisas. Agora, se você tiver coisas, essas coisas vão levar o seu dinheiro. É um IPVA, é um IPTU, é uma manutenção, uma casa de 4 banheiros, né? 6 quartos, uma piscina enorme, dá muita manutenção. A mesma coisa, você tem um carro ali também, que tem um aro 20, quando você vai trocar óleo ali, você gasta hoje, em janeiro de 2025, você gasta ali R$500 para trocar óleo. Então, realmente, você precisa aprender a ter dinheiro. O quarto item que você precisa estudar para realmente ser um investidor, começar a investir. E essa parte é a parte que começa a ficar legal. É a parte que realmente começa a ficar mais animado, que é para você entender quais são os mecanismos que nós, meros mortais aqui, temos acesso. Então você precisa começar a entender o que é CDB, o que é CDI, o que é LCA, o que é LCI, o que são CRIs, CRAs. Você precisa entender o que é o tesouro, como funciona tesouro direto, tesouro IPCA, IPCA+. Precisa aprender isso. Você precisa entender o que é Bitcoin, o que são criptomoedas, o que são fundos, quais tipos de fundo, o que é um fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário misto. Você precisa aprender isso, o que é, como funciona, como eu gero os impostos para isso, aonde eu pago imposto, aonde eu não pago imposto, porque tem muita coisa que você não paga imposto. Então, você precisa aprender essas coisas, que é para não chegar alguém mal intencionado e falar para você assim, olha, meu Bitcoin está pagando 10% ao mês. Bitcoin, cara? Poxa, é Bitcoin. Bit de byte, ali de unidade, né, de medida, terabyte, megabyte, e coin de moeda, Bitcoin. E ele não paga, Bitcoin não paga dividendos, não nesse formato. Ainda mais 10%.
Se alguém falar isso, foge que é cilada. Foge que é cilada. Bitcoin, você compra lá uma unidade, custa hoje, janeiro de 2025, em torno de 100 mil dólares, mais ou menos 600 mil reais, você compra frações, né? Um satoshizinho ali, né? São chamados de satoshis. Você pode comprar 10, 50 reais, depende da plataforma. Mas, por exemplo, se hoje o Bitcoin custa 100 mil dólares e você comprar 100 reais, quando o Bitcoin chegar a 150 mil dólares, os seus 100 reais vão chegar a 150 reais. Então você precisa entender como funcionam esses mecanismos, como eles são, onde eu adquiro, que é para você não perder tanto dinheiro, porque perder não existe um investidor que nunca perdeu. Só que entre mortos e feridos nós sobrevivemos e com lucro. Quinto item que você precisa estudar para começar a investir. Você precisa entender de ciclos de mercado. Você precisa entender como a taxa de juros influencia na sua vida e nos seus investimentos. Você precisa entender quando a taxa de juros está subindo, a taxa de juros está descendo. A Selic, como está hoje em janeiro de 2025, a 12,5, indo para patamares mais altos. O que você faz com esse dinheiro, com seu dinheiro nesse momento? Geralmente, os big players, né, o smart money, tira o dinheiro do capital de risco e coloca em renda fixa, porque a taxa de juros está alta. Quando a taxa de juros diminui, já é o contrário. Tira o dinheiro da renda fixa e coloca no capital de risco. Então não que você vá fazer isso não é uma recomendação de investimento, mas você precisa entender. E para isso, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu já assisti várias vezes, indico também a assistir de novo, e de novo, e de novo, que é como funciona a máquina da economia. Você entendendo como funciona a máquina econômica, você vai começar a entender mais ou menos sobre tudo isso que foi falado aqui, para você poder estar começando a investir. O sexto item, para você começar a investir, você precisa estudar análise técnica e análise fundamentalista. Assim como o item 5, ele realmente, análise técnica, é muito ampla. São livros enormes, você vai passar anos estudando e não vai aprender tudo. A análise fundamentalista é a mesma coisa, as pessoas que têm pós-doctor com relação a isso, é muito complexo. Mas para você começar a investir, você tem que entender que a análise técnica é ali a análise dos gráficos e a análise fundamentalista é a análise da macroeconomia. Eu vou dar alguns exemplos para você. A análise técnica é ali aquele gráfico que você olha, por exemplo, aqueles palitinhos lá, verde e vermelho, aquilo ali chama-se candles. A arrumação deles chama-se candlestick. Candle significa vela e candlestick, candelabro. Então, quando você olha para aquilo ali, você pensa que aquilo ali é dinheiro. Então, por exemplo, se você olha para o gráfico do Bitcoin, você pensa que é dinheiro, mas aquilo ali não é dinheiro, aquilo ali representa o sentimento das pessoas com relação ao Bitcoin. Como eles estão reagindo com relação ao Bitcoin. Ah, mas, Léo, tem ali robôs, tem ali empresas. Sim, mas o robô, ele é feito por um ser humano. As empresas são geridas por seres humanos. Então, por mais que a pessoa tenha ali uma análise racional, mas ainda assim, aquilo ali é o sentimento das pessoas. E você precisa entender isso. Assim como a análise fundamentalista, você começa a entender o que acontece no mundo, que é globalizado, e nos países e nas cidades, para que isso você comece a tomar as suas decisões, começa a compreender o que está acontecendo. Porque a análise fundamentalista, ela embrulha a análise técnica. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, alguns ativos lá, alguns índices estão subindo e você olha ali toda a análise técnica, toda a análise gráfica, com todos os seus indicadores, estão
subindo, ali numa linha de tendência de alta que você também precisa entender. Você precisa ali entender o que é linha de tendência de alta, o que é linha de tendência de baixa, o que são médias móveis, o que é volume. Você precisa entender o que são bandas de Bollinger, você precisa entender todos esses indicadores, o básico. E ali você olha tudo isso e realmente está subindo. Daqui a pouco cai um meteoro. Quer dizer, análise fundamentalista, né? De repente alguém jogou uma bomba atômica. Então a análise da macro vai realmente embrulhar aquilo ali e vai mudar. Mas agora é claro que sempre vai ter oportunidade. Porque, por exemplo, empresa de repente que produza aço, que produza borracha, que esteja ruim, esteja ali numa linha de tendência de baixa, numa LTB, se de repente tem uma situação dessa aí, de uma guerra nuclear, provavelmente essas vão subir, essas empresas vão subir, porque elas vão produzir peças de borracha e aço para a guerra. O sétimo e o último é realmente para que você faça um compilado desses 6 itens que eu coloquei antes aqui, que você realmente, na sua cabeça, junte tudo isso e que você continue se engajando com o estudo sobre tudo que vem acontecendo. Você precisa estar sempre estudando, estar sempre vendo notícias, para que você se engaje com os fatos e você comece a entender, porque vai chegar uma hora que você vai olhar para o gráfico e você dali você já vai ter uma noção básica. Você pode até mudar alguma coisinha ali, uma média móvel, mas você já vai entender. Aí você bota ali o gráfico de um mês, de uma semana, de um dia, de 4 horas, de 1 hora, para você entender ali no curto, médio e longo prazo. Você precisa entender o que é o curto, o que é o médio e o que é o longo prazo, se você quiser começar a investir, para que você não dê uma de sardinha, né? Aqui tem até o investidor sardinha, indico também vocês irem lá, é bem legal, o cara dá muita dica maneira, um outro canal que tem aqui. Então realmente, você precisa aprender tudo isso. Então, vamos lá. O que a gente falou aqui nesse vídeo? A gente falou sobre como começar a estudar. Então, a gente falou em criar um mindset investidor. A gente falou em aprender a gerir a sua grana. A gente falou em aprender a ter dinheiro. E senão você vai gerir a sua grana, vai juntar um dinheiro. Quando você juntar, você vai lá, vai trocar de carro, vai comprar uma moto legal, né? É o que eu gosto de moto. Então, assim, você tem um dinheirinho, você, caramba, vou lá, vou comprar uma. Então você precisa aprender a ter grana, você precisa entender o que são ativos e passivos, e o que é CDB, CDI, tesouro. Você precisa entender o que é isso. Você precisa entender o que são ciclos de mercado. Você precisa entender sobre análise técnica e fundamentalista. Então nós estudamos aqui, falamos sobre esses 6 itens que você precisa estudar para começar a investir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, me dá essa força para que o canal continue crescendo e chegando até outras pessoas. Se você conhece alguém que queira começar a investir, manda esse vídeo lá para essa pessoa. Eu me sinto muito grato de estar aqui com vocês e até a próxima.